Olá pessoal, então a gente vai começar hoje a falar sobre trabalho, né? O que muda nessa nova abordagem que a gente vai ter? Na hora da gente justificar o movimento, a gente trabalhava com força, né? Então a ação isolada ou combinada de forças era o nosso plano de fundo para poder entender como se dava a dinâmica, né, do corpo, né? Quando eu falo a palavra dinâmica, eu estou me referindo ao movimento, né? Se o movimento dele vai ser a velocidade constante, se vai ser acelerado, desacelerado, toda a justificativa por trás desses diferentes contextos, né, desses diferentes tipos de movimento, estava ligada à ação de forças, né? Se ele está no movimento circular, vai ter então a força que vai fazer o papel de força centrípeta. Se ele está no movimento acelerado, vai ter uma força apontando no mesmo sentido do movimento. Se ele está no movimento desacelerado, vai ter uma força apontando no sentido oposto ao movimento e por aí vai, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma leitura sobre o comportamento desses diferentes tipos de movimento, só que agora usando uma nova nomenclatura, usando novos conceitos, né? A gente vai fazer agora uma análise do ponto de vista da energia, né? Se o objeto ele acelera, o que significa isso do ponto de vista da energia? Ele ganha energia? Ele perde energia? Se o objeto está com velocidade constante, né, o que está acontecendo com a energia ali? Né? Quem está dando energia para esse objeto se mover? Quem está tirando energia dele para ele se mover? Ok? Então, essa agora vai ser o nosso novo plano de fundo para tentar entender o comportamento dos diferentes tipos de movimento, a dinâmica desses objetos. De novo, a palavra dinâmica como sinônimo de movimento, né? Ok? E para a gente poder compreender e agora ter acesso a essa nova leitura sobre essa dinâmica dos corpos, a gente vai precisar definir alguns conceitos, certo? Então, o primeiro conceito aqui que a gente vai trabalhar é a ideia de trabalho, beleza? Então, a gente vai começar com a definição matemática e depois a gente vai discutir o significado físico, né? Qual a interpretação dessa variável, ok? Então, vou anotar aqui. Então, essa aqui é a definição matemática de trabalho, certo? O trabalho, então, é o produto do módulo da força F vezes o módulo do deslocamento vezes um cosseno de θ. Tá? Essa expressão aqui, essa letra, isso aqui é uma letra grega, é o tal, é a maneira que a gente usa para poder representar essa nova variável, essa nova grandeza. Tá? Então, o que significa isso? Vamos supor essa situação aqui, que a gente tem um bloco se movendo, certo? Então, eu tenho um bloco que ele estava aqui nessa posição, e aí vai atuar uma força F que está aqui, obviamente vai fazer ele se deslocar para uma nova posição, certo? Então, houve um deslocamento aqui, né? Vou colocar aqui um deslocamento D, tudo bem? O trabalho que é realizado é sempre um trabalho realizado por uma força, né? Sempre uma força que faz o papel desse trabalho. Então, ao fazer uma força sobre esse bloco, ele vai deslocar uma distância D. Isso significa, então, que será realizado um trabalho nesse percurso, ok? E aí o que significa isso? Né? O que significa essa força realizar esse trabalho? Né? Esse trabalho ele vai representar a energia que essa força vai estar transferindo para o bloco. Então, se esse bloco começasse inicialmente aqui com uma velocidade inicial zero, né? Ao aplicar essa força, você iria dar energia para ele começar a se mover e aumentar essa velocidade, ok? Então, esse é o significado de trabalho. Então, essa quantidade de energia que a força transfere para fazer o objeto se mover é o que a gente chama de trabalho, e essa quantidade é dada por essa expressão aqui, ó. É o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo θ, né, representa o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, tá? A gente vai analisar depois os cenários, né, que esse valor desse ângulo muda, tudo bem? Então, isso é a ideia do que é trabalho, ok? Aí, qual que é a unidade disso? Vamos analisar aqui qual que é a unidade disso. Então, a unidade de trabalho vai ser igual ao produto da unidade da força vezes a unidade da distância, né? E aí a gente sabe que a unidade da força é Newton, certo? Então, já vou colocar aqui, ó, a unidade de força é Newton.
E a unidade de deslocamento no sistema internacional é metro. Então, Newton vezes metro, isso a gente vai dar um novo nome. A gente vai chamar isso de J, que significa joule. Então, a unidade de trabalho, ela corresponde... Só um momento. A 1 joule, que é uma medida de energia, certo? Então, reforçando aqui, a forma da gente quantificar o quanto de trabalho que uma força realiza sobre um objeto é dada por essa expressão, certo? O significado de trabalho é justamente a transferência de energia que é realizar, que essa força faz sobre o corpo. Essa transferência ela pode ser positiva, ou seja, a força dá energia para o corpo, e isso faz com que ele, né, aumente a sua velocidade, a gente depois vai justificar isso. Ou as transferências também podem ser negativas, você pode retirar energia do corpo, o que faz com que ele diminua a sua velocidade, certo? Para tentar enfatizar aqui o que eu quero dizer, vamos analisar aqui alguns cenários, né? Eu vou colocar aqui casos particulares. Então, o primeiro cenário aqui eu vou colocar o seguinte: é um movimento vertical em que o corpo está subindo, certo? Então, pensa que você pegou um objeto, você lançou ele para cima. Né? A partir do momento que ele saiu, perdeu contato com a sua mão, então ele vai começar a subir. Então, eu vou desenhar aqui essa esfera representando esse objeto que está subindo. A gente sabe que sobre ele vai atuar somente a força peso, apontando para baixo, né? Aqui, de novo, é considerando que ele saiu da sua mão. Enquanto ele está na sua mão, teria a força peso e a força normal da sua mão para cima, né? Mas a partir do momento que ele perde contato com a sua mão, ele sobe, só com a força peso apontando para baixo. Como ele está no processo de subida, o deslocamento dele aqui, ó, é para cima. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos colocar alguns números para isso ficar algo mais palpável aí para vocês, né? Então, vamos supor que essa esfera ela tem uma massa de 3 kg, certo? Vamos supor que a gravidade no local seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o deslocamento que esse corpo vai subir vai ser de 4 metros, ok? Então, com base nesses dados, vamos calcular o trabalho então, que essa força-peso faz sobre esse objeto nesse movimento vertical em que ele está subindo, certo? Então, aqui pela definição, o trabalho realizado por essa força-peso vai ser o módulo dessa força-peso vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre deslocamento e força, certo? Então, nesse sentido, a gente sabe que a força-peso é dada pelo produto da massa vezes a gravidade. Ó, essas informações já estão aqui. Então, o trabalho da minha força-peso vai ser 30 newtons, certo? O meu deslocamento também foi dado ali de 4 metros. E o cosseno, o ângulo, né, que eles fazem aqui, ó, o ângulo que eles fazem, é um ângulo raso. Então, ou seja, 180, é um cosseno de 180 graus. Quanto que vale o cosseno de 180 graus? Para quem não sabe, cosseno de 180 graus vale menos 1. Então, multiplicando todo mundo aqui, você vai ter como resposta que o trabalho que a força-peso faz é de menos 120 joules. É um trabalho negativo. Qual o significado disso que é um trabalho negativo? Eu disse para vocês que o trabalho representa essa transferência de energia que uma força faz sobre o objeto. Essa transferência pode ser positiva ou negativa. Nesse caso da ser negativa, qual é o efeito que isso tem sobre o movimento? Isso retira energia, ele está retirando energia do objeto e isso se traduz em quê? Isso se traduz numa diminuição da velocidade que ele tem. Né? Vocês sabem, né, de conteúdos anteriores, quando você lança o objeto para cima, ele não fica em movimento, ele não fica subindo infinitamente. Né? Ele vai subir até uma altura máxima e depois ele vai voltar a descer, certo? Então, isso acontece por quê? No momento que a gente estava cinemática, a gente justificava que é o quê? A gravidade. A gravidade aponta para baixo, a velocidade aponta para cima. Então, a gravidade atua de maneira a desacelerar o objeto. E aí, quando ele está na altura máxima, a velocidade dele é zero e depois ele volta a descer. Aqui, o nosso argumento é o seguinte, é energia. Né?
como a força-peso se opõe ao deslocamento, a força-peso tira energia, né? Nessa trajetória aí de 4 metros, eu não sei se esses 4 metros correspondem à altura máxima, a gente precisa de mais informações, mas isso não é importante agora. Nesse percurso de 4 metros, a força-peso retirou 120 joules de energia do objeto. E isso vai se traduzir em quê? Uma diminuição de velocidade. Então ele vai perder velocidade, certo? Se a gente colocasse isso, se esse deslocamento, em vez de ser 4 metros, fosse um deslocamento maior, ele perderia mais energia, né? O que acarretaria em uma maior diminuição de velocidade, ok? Então, aqui o trabalho ele atua de maneira a retirar a energia do sistema e, consequentemente, diminuir a sua velocidade, ok? Vamos agora analisar o caso de descida, né? A bola vai subir até uma altura máxima, depois ela vai descer. Então, nesse sentido, a força-peso continua apontando para baixo, né? Porém, o deslocamento agora ele muda o seu sentido, né? O deslocamento agora passa a apontar para baixo, assim como a força-peso, né? Bom, os dados se mantêm, né? Vamos supor que o deslocamento da descida também seja de 4 metros, tá? A massa continua sendo de 3 kg e a gravidade de 10. Então, se eu fosse calcular o trabalho agora para esse contexto, né? Vamos lá, trabalho da força-peso é a força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Né? O trabalho da força-peso, então, vai ser 30 newtons vezes 4 metros vezes o cosseno do ângulo agora que é quanto? É zero, porque o deslocamento está alinhado à força-peso. Então, o ângulo é zero. Para quem não sabe, cosseno de zero vale 1. Então, a gente conclui que o trabalho da força-peso no processo de descida é de mais 120 joules. Então, ao contrário do caso A, né, que ele está subindo verticalmente, no caso B, o trabalho agora ele atua positivamente. Então, em vez de ele retirar energia do sistema, agora ele dá energia para o sistema. E o que significa isso? Essa energia que ele dá ao sistema vai se converter numa maior velocidade que esse sistema vai ganhar. Ok? E é o que se esperado, é o que a gente já sabe, né? A gente já sabe quando no estudo de queda livre lá em cinemática, a gente já sabe que na subida a velocidade dele diminui, na descida a velocidade dele aumenta. No contexto de cinemática, a justificativa era em torno da gravidade. Na subida, a gravidade era vetorialmente oposta à direção da velocidade, então ela desacelerava. Na descida, a gravidade tinha o mesmo sentido da velocidade, então ela acelerava. Aqui, a justificativa é energia. Na subida, a força-peso retira energia do sistema, então por isso que ela vai diminuir a velocidade. E na descida, ela vai dar energia ao sistema, por isso que ela vai aumentar a velocidade. Perceba, a gente está analisando o mesmo fenômeno, né? Um processo de subida e descida de um corpo. Só que a gente consegue justificar o comportamento dele usando variáveis diferentes, né? Lá na cinemática era só uma combinação de aceleração e velocidade. A gente poderia justificar também por lei de Newton, né? Força-peso vai produzir uma aceleração e aí volta depois para o argumento da cinemática que a gente já usou. E aqui o nosso argumento vai girar em torno de quê? De energia, troca de energia, transferência de energia, ok? Beleza? Para a gente finalizar aqui, vamos ao terceiro caso, que é o seguinte. O terceiro caso agora é um movimento horizontal, né? A esfera vai estar se deslocando em MRU, em movimento retilíneo uniforme, ou seja, vai ter uma velocidade constante. E aí vou colocar que ela se move aqui para a direita. Então, meu vetor de deslocamento ele vai assumir essa orientação aqui. A gente sabe que sobre essa esfera continua atuando uma força-peso que aponta para baixo, né? E uma força normal que aponta para cima, né? Elas se equilibram aqui mutuamente, beleza? Se eu fosse calcular o trabalho agora desse contexto, né? No movimento horizontal de velocidade constante, qual que seria o trabalho que essa força-peso vai fazer? Vamos ver? Então, o trabalho da força-peso é a força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, o trabalho da força-peso é 30 newtons. O deslocamento vou considerar também como de 4 metros, tá? E o cosseno agora, o ângulo entre deslocamento e força-peso, esse ângulo que está aqui, ó. E esse ângulo é de 90 graus. Para quem não sabe, cosseno de 90 graus vale zero. Então, o que a gente conclui? Que o trabalho realizado pela força-peso é zero, ou seja, nesse contexto aí do item C,
a força-peso não contribui energeticamente para o movimento, certo? Então o objeto ele se movimenta com velocidade constante, mas a força-peso não dá e nem retira energia para o sistema, certo? E como regra, né, qualquer força que ela é perpendicular ao deslocamento, ela sempre vai produzir um trabalho nulo, ok? É consequência da própria aplicação da definição matemática de trabalho, tá? Então, sempre quando a força for perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo, ou seja, não há contribuição energética ao sistema. Tudo bem? Então, feito a análise desses três casos, veja, eu estou sempre calculando o trabalho da mesma força, força-peso. E aí, para cada contexto que ele está inserido, ora ele retira energia, ora ele dá energia, ora ele não tem contribuição nenhuma. Então, é para você perceber como um contexto ele é importante para a gente poder interpretar o efeito que o trabalho de uma dada força tem sobre o sistema. Ok? Então, para finalizar, né, qual que é a interpretação? Né? Tudo isso aqui era só para justificar para vocês o significado, a interpretação da força-peso. Então, qual que é a interpretação? Vamos escrever aqui no canto. Então, a gente conclui aqui, né? O trabalho de uma força é a medida da transferência de energia realizada por essa força, certo? Então, a gente viu em lei de Newton que ao longo de um dado problema, né, existem várias forças que atuam sobre o sistema e a ação dessas forças é que vai justificar se esse objeto vai se mover ou não, ou se ele for se mover, né, de que maneira vai ser esse movimento, né, se é circular, acelerado, etc. Aqui a gente sabe agora que esse trabalho ele corresponde também, a gente também pode interpretar como uma troca, uma transferência de energia. Né? E essa transferência de energia, obviamente, também vai afetar a dinâmica desse corpo, né? O movimento desse corpo. Tudo bem?